Fala galera, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em saber um pouco mais a minha maneira de analisar o stop. Lembrando, uma coisa muito importante, eu não vou trazer para você uma imersão como nos meus acompanhamentos, até porque para analisar o stop, precisa-se de uma análise do comportamental, né? É um dos módulos do acompanhamento e nesse comportamental eu ensino para os meus alunos o pós-ordem, né? O que eles precisam fazer após abrir uma ordem? Eles precisam observar a movimentação do preço e essa movimentação do preço vai fazer com que eles fiquem na ordem ou não, ou que eles encontrem um determinado ponto de resistência, seja uma resistência propriamente dita ou um suporte. Resistência é o ato de resistir. Onde eles identificarem um ponto de resistência e esse ponto for constatado e for confirmado como uma prova real, assim como na matemática, eu também ensino isso a eles, eles saem da operação. Eles podem sair da operação com 500 pontos negativos, 300 pontos negativos, 200 pontos negativos, 100 pontos negativos, mas eles também podem sair da operação 100 pontos positivos, 200 pontos positivos, sem problema nenhum. A confirmação disso que eu tô falando agora foi nesse último vídeo que eu postei no YouTube, ó. Hoje são 1º de maio. O último vídeo anterior ao dia 1º de maio, eu falo sobre isso. Eu chego a comentar no vídeo que o preço, se ele retraísse numa determinada região, ele estaria me dando a saída da ordem. Mas ele não retraiu, seguiu. Se eu não vou passar para vocês toda a imersão que eu passo nos meus acompanhamentos, o que eu vou passar então? Algumas dicas para que vocês possam analisar o stop. Como eu disse, na sala de sinais eu não passo o stop porque o stop vai de cada gerenciamento. Não é justo eu passar minha saída para vocês se vocês não têm o gerenciamento que eu utilizo. E ponto final, entendeu? Então, eu vou passar para vocês algumas maneiras, algumas técnicas que vocês podem estar utilizando para interpretar uma possível saída da operação, beleza? Vamos lá para a tela do computador. Então, galera, eu abri o Infut aqui, que é o único que me dá uma gama maior de dias, né? Eu confesso que eu estava procurando aqui, cara, mas eu senti muita dificuldade porque tem bastante tempo que a gente não toma um stop, né? Nós estamos aí fevereiro, março e abril sem tomar um stop e janeiro nós tivemos um único stop. Então eu vou tentar passar por cima de outras coisas como análise e marcação de canal e vou tentar focar só no stop, tá? Vamos lá, galera. Eu vou dar algumas dicas soltas para vocês e vocês vão pegando aí, tá? Depois vocês anotam tudo que eu passei para vocês e que vai dar tudo certo, pode ter certeza, tá? Então vamos supor, o mercado subiu aqui, ó. Subiu. Nós fizemos uma compra, exemplo, aqui em cima. Depois ele vem, deixa um fundo e volta lá de novo. A gente ainda está na ordem. Eu acredito que se ele volta, não respeita esse fundo anterior que ele fez, tipo, passa para baixo um penny confirmando, é uma boa oportunidade para sair da ordem, tá? Uma boa oportunidade para sair da ordem. Outro exemplo, compramos aqui em cima, o mercado caiu, bateu lá em cima de novo, aproximadamente no topo ali que ele já tinha deixado, retraiu, chegou no topo pela terceira vez, não rompeu e confirmou para cima. O ideal é que você saia da ordem, tá bom? O ideal é que você saia da ordem. Ainda no mesmo exemplo, outra dica. Comprou lá em cima, o preço veio aqui, deixou um fundo, beleza. Você dá ênfase a esse fundo aqui. O preço foi lá, rompeu o fundo. Se nesse rompimento para baixo do fundo, ele bate no fundo e dá 2 velas vermelhas aqui para baixo, é um mau sinal. Isso é um indicativo de que é muito perigoso caso você continue na ordem. Beleza? Deixa eu ir procurando aqui. Perfeito. Achei outro exemplo aqui. Galera, vamos supor que o preço está caindo. Nós vendemos aqui embaixo, né? O preço começou a subir. Claramente, essa correção aqui, ó, é uma normalidade. Quando eu digo anormalidade, existe uma série de fatores para a normalidade. Uma sequência de vela muito grande, 2 velas ou 3 com uma quantidade de pontos muito grande. Várias coisas podem configurar uma normalidade. Quando você pega essa queda e você vê essa alta aqui, claramente a gente consegue identificar o quê? Que aqui a gente tem uma normalidade, né? Beleza. Então vamos trabalhar com aquilo que a gente estava trabalhando, a questão da saída da operação. Quando o preço ele cai e ele tem uma alta, tipo assim, vamos supor que a gente vendeu aqui embaixo. Estamos vendido aqui, daqui a pouco ele sobe na anormalidade, o que eu costumo fazer? Eu costumo aguardar.
Porque toda vez que o preço anormaliza, ele corrige essa anormalidade. Entendeu? Na maioria das vezes, não 100%. Na maioria das vezes ele corrige 50%. Então, qual é a lição que vocês vão tirar disso? O preço caiu, a gente vendeu aqui. Anormalizou para cima? Calma. Por isso que eu digo, gerenciamento. Anormalizou para cima? Fica tranquilo, porque uma hora ele vai ter que voltar. Entendeu? Tranquilo. Anormalizou, foi lá, ele voltou. Aí, quando ele volta, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Quando ele volta, o que ele deixa? Vários pontos de retrações aqui. Vários pontos de retrações. Então, ele foi lá, corrigiu. Normalmente, o que ele faz é isso aqui. Corrige até 50% do movimento. Então, galera, ele caiu. Nós vendemos aqui embaixo. Subiu na normalidade. Aguardei a correção da normalidade. Só que ele não corrigiu os 100% da normalidade. Mas o que ele fez? Ele subiu a normalizou, né? Quedou, nós vendemos, ele subiu a normal. Quando ele volta, o que ele deixa? Um fundo, ponto de retração. Ele sobe, trabalha e volta aonde? Nesse fundo. Ele vai, trabalha e volta aonde? Nesse fundo. Então, ele bateu no fundo aqui, uma vez. Foi lá, voltou no fundo a segunda vez. Foi lá, voltou no fundo a terceira vez. Não teve força o suficiente para romper e confirmar, esse fundo é fora. Entendeu? É fora. Galera, veja bem, pode estar um pouco confuso para vocês esse vídeo, mas assim, realmente, eu juro que eu não quero vender nada para vocês, mas assim, no acompanhamento a gente tem afinidade, é o primeiro encontro, a primeira aula. Aí na primeira aula, no segundo encontro, a primeira aula propriamente dita é análise gráfica. Depois da análise gráfica, marcação de canal. Depois a gente tem análise gráfica, depois marcação de canal. Depois a gente tem comportamental, se eu não me engano, tá? No quarto dia. Então, quando o meu aluno chega no comportamental, ele consegue entender o porquê dessas coisas. Vocês podem estar um pouco confusos, entendeu? Mas não fiquem. Isso aqui costuma acontecer assim no dia a dia. São coisas que acontecem. Coisas dentro do comportamental, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui com vocês agora, tentar achar aqui uma outra situação para que eu possa trabalhar com vocês, tá? Então, gap de baixa, aqui gap de alta, subiu, beleza, vamos lá. Vou ver se eu consigo analisar para vocês uma visão mais micro, que é o tipo de análise que eu faço também após a entrada na ordem. Então, vamos lá, o mercado aqui, subiu lá, compramos aqui. Exemplo, deu uma entrada de compra, tá? Lembrando que eu disse também, são dicas, tá? Eu não vou ensinar para vocês como eu ensino lá, são dicas. Então, quando eu compro aqui, o que eu tenho aqui? Pô, o preço está subindo. Preste atenção nesse detalhe aqui, galera. Olha só que coisa. Quando o preço está subindo, uma tendência de alta, ele vai fazendo topos e fundos, né? Então eu tenho um topo, um fundo, um topo, um fundo. E assim sucessivamente. Só que quando ele volta, ele encontra primeiro o topo, depois o fundo, depois o topo lá de trás, depois o fundo, depois o topo, depois o fundo, depois o topo, depois o fundo, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Se ele subiu, eu comprei e ele vai cair, antes dele encontrar o último fundo, ele vai encontrar o último topo. Olha aqui, primeiro ele vai bater no último topo, depois ele vai bater no último fundo e assim sucessivamente. Aí o que acontece? Quando você entra comprado aqui, na análise ali do comportamental, galera, são dicas, tá? Eu vou procurar o último topo, o último fundo. O último fundo está muito longe, né? Então, quando ele bate aqui, que ele volta, aparentemente, ele já deixou um fundo. Ele deixa um fundo aqui, deixa um fundo e volta para buscar aonde? Aquele outro topo lá em cima. Voltou para buscar aquele outro topo. Retraiu, tiveram alguns pontos de retrações. Lá naquele topo, ele volta, rompendo com uma barra de força e confirmando. Beleza. Aqui, onde ele deixou o fundinho. Rompendo com a barra de força e confirmando. Depois que ele volta para fazer o pullback, ele volta onde? No último fundo. E depois ele continua caindo. Então, quando isso acontecer, ele deixou um fundo, subiu, passou para baixo do fundo, fez o pullback no fundo, voltou com duas velas negativas, a gente está comprado. Quando ele faz isso aqui, já é um spoiler, um alerta para que a gente possa sair também da operação, beleza?
Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui, ó. Outro exemplo que eu posso citar. Falei ali agora há pouco. Entrei comprado, entrei vendido aqui. Anormalizou para cima. Ó, ele volta. Corrigiu 100% da normalidade. Depois, ó, ele vai lá para cima de novo. Não chega a bater lá, mas bate aqui mais ou menos 50% do movimento. Depois, ó, ele vem aqui e retrai. Ó, retrai aonde, ó? Bem aqui, ó. No fundo aqui, ó, no fundo que ele tinha deixado. Aí sobe ali, retrai só depois que ele passa. Deixa eu ver se eu acho mais coisas aqui. Exemplo. Se eu tô vendido aqui, eu tenho para me basear aquele outro topo ali atrás. O preço nem chegou e lá, voltou. Eu tenho para me basear agora esse outro topo aqui. De repente, o preço passando, rompendo e confirmando esse outro topo aqui, eu saio. Porque eu tinha um topo lá, vim aqui e vendi. Agora ele fez um topo menor. O meu topo de referência passa a ser esse, entendeu? E assim sucessivamente. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui para passar para vocês. Eu tô pegando bem na raiz assim quando volta contra, para ter bastante exemplo, tá? Vamos supor que nós compramos aqui em cima. Compramos aqui, o preço caiu. Ó, eu não tenho o meu último fundo, nesse caso está aqui embaixo. Mas olha como é que são as coisas. Eu comprei lá em cima, ele começou a cair. Onde que eu tenho um ponto de retração maior? Aqui, ó. Ele vem aqui, bate, segura, até aqui tá ok. Vou esperar como é que ele vai se comportar quando bater lá de novo. Então ele bate, ó, rompe, confirma, volta, faz um pullback. Falei disso ali atrás, agora há pouco. Volta, ele faz um pullback, ó. Aqui já é motivo para você sair, entendeu? Aqui já é um motivo para sair da operação. Só que a gente evita muito esse tipo de movimento porque a gente só pega as operações mais certeiras possíveis, né? Então é difícil acontecer com a gente. Gap de baixa, o preço se movimentou, vamos lá, vendi aqui embaixo. Exemplo, vendi aqui embaixo. Começou a me dar muita retração, eu já tenho que ficar com o alerta ligado, tá? Vendi aqui, o preço subiu. O que eu tenho primeiro? Primeiro eu tenho o fundinho que tinha ali. Ou seja, na minha concepção, eu tenho que bater no fundo e retrair. Mas não é isso que ele faz. Eu estou vendido aqui. Tem um fundo. Ele passa para cima do fundo. Já perdeu o fundo, o que eu tenho agora? O topo. Olha lá. Pô, se eu tenho o topo aqui, ó, ele vem, rompe e confirma esse topo, eu tô fora. Eu só quero que vocês identifiquem o fundamento do comportamental. O fundamento propriamente dito. Porque eu disse, né? É muito difícil isso acontecer com a gente, porque provavelmente esse preço veio aqui embaixo. Provavelmente ali eu teria uma observação. Ou qualquer outra coisa do tipo, uma margem. É difícil a gente tomar essas viradas assim, né? Então, galera, eu acho que é isso, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra dúvida, me manda mensagem ou comenta aqui embaixo. Melhor mandar mensagem, né? Manda mensagem lá no meu número pessoal ou me manda mensagem no Telegram, que o pessoal me comunica. Me avisa, o pessoal tá com uma dúvida aqui. Aí eu vou no Telegram e respondo vocês também. Ou vocês podem me mandar uma mensagem diretamente no WhatsApp. Não é difícil, beleza? Não é difícil. Mas é meio complicado porque vocês não pegaram a base. Então não é simplesmente eu dizer para vocês assim, deixa no 1 para 1, bota um stop de 250 pontos, bota um stop de 500 pontos. Não é. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além que isso. Agora, eu espero do fundo do meu coração que pelo menos essa pequena demonstração que eu dei para vocês realmente possa ajudar vocês. Isso aqui, essa maneira que eu demonstrei para vocês, realmente é a maneira que eu analiso. E é muito difícil se eu parar para analisar, exemplo, eu não, de repente, teria lugares aqui que eu não ia entrar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Mas é isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, falar comigo. Se não ajudou, vocês me falam que eu tento gravar de uma outra maneira. Valeu? Tamo junto, galera.